Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Drama e Dados. Desta vez estamos de volta a casa, agora sim com o prometido episódio que tínhamos feito sobre 10 Candles. Aqui do outro lado da mesa tenho o meu caro amigo e mestre de jogo, Simão Vaz. Simão, queres dizer olá às pessoas? Olá pessoas, bem-vindos de volta. Estamos de volta ao nosso estúdio, Sim. ao nosso quarto, Exato, nosso estúdio, nosso quarto, nosso armazém, nosso local de jogo e de culto também, Exato. Nosso altar e nosso... Não tenho mais. Simão, queres arrancar tu por falar então de 10 Candles, visto que tu é que és o mestre deste, em específico? Eu? Sim, quero, muito. Então, hoje vamos falar de 10 Candles, um jogo de terror trágico, como diz na capa. O jogo é escrito e desenvolvido por Stephen Dewey e é publicado pela Cavalry Games, que são, se não estou em erro, tanto um autor como uma companhia britânicos. E... pronto, é isto. E é isto, está feito. 10 Até para a semana. 10 Candles. É um jogo muito diferente. Acho que podemos começar aí. É um jogo Yeah. muito diferente de qualquer outra coisa que eu tivesse jogado até aqui e depois e que joguei desde então. É um jogo que... é um jogo que tem um mestre de jogo, Certo. mas eu acho que é um bocado um híbrido. Eu acho que tem um mestre de jogo basicamente por metade do jogo. Acho que na primeira metade quase que não há um mestre de jogo. Há alguém que está a dirigir a história um bocadinho, mas não muito. É uma espécie de um guia, digamos. Sim. Ele de início está mais a desenvolver, a dirigir a prática até de repente ganhar lugar. E é um jogo que é muito focado no roleplay. É um jogo muito focado no ambiente, naquilo que está à nossa volta, tanto em jogo como à volta da mesa. E é um jogo que o próprio livro diz para não termos preparação, para não prepararmos nada Zero prep. antes de jogarmos. Porquê? Porque isto é um jogo que é suposto ser jogado à luz das velas, à luz de 10 velas, especificamente. Portanto... Quem diria? É verdade. Há muita coisa neste jogo do... nós já lá vamos também, mas do ritual de ter de criar mesmo um ambiente. É quase recriar o ambiente no jogo, o ambiente à volta da mesa que está no jogo. Pronto, acho que isto é uma boa introdução. Sim, acho que sim. Sem deambular muito já. Sim, sem deambular demasiado. O que é que este jogo também tem de muito diferente? Tem de diferente essa questão de, precisamente, o ligar das velas, o acender das velas. É uma mecânica que faz parte do processo de criação de personagem, portanto, nunca pode ser um jogo com o qual se vá com personagens prontas. Portanto, o ritual, como tu estavas a referir, e bem, acho que é a primeira parte e a parte essencial daquilo que é o 10 Candles, mas depois tem também, portanto, o acender das velas é o criar da personagem, e depois o apagar das velas é o desenrolar da história. Portanto, há quase um nascimento e um crescimento do jogo, e depois há necessariamente o seu denegrir, no caso real, não é? Portanto, de facto, o ambiente vai ficando mais escuro conforme as velas se apagam. Portanto, o ambiente vai sendo... a escuridão vai ganhando, vai tomando posse do mundo físico em que estamos. Sim. E também do jogo em si, quando nos aproximamos então da morte das personagens. Sim, portanto, há um dar à luz da personagem, digamos assim, e há o escuro no final. Sim, é uma coisa que... pronto, esquecemos de referir, que é a coisa que eu refiro sempre quando vamos para jogar, mas é que este jogo tem a particularidade de, logo de início, tu sabes que as personagens vão todas morrer. Não há sobrevivência. E portanto o jogo no seu todo torna-se o contar a história destas personagens que estão a tentar sobreviver, mas que tu como jogador sabes que inevitavelmente não vão conseguir. E portanto
É um jogo muito colaborativo em termos de como contar a história. Também já lá vamos quando começamos a falar um bocadinho mais de mecânicas. E é isso, é um jogo que o conceito principal, talvez falar um bocadinho sobre isso, o conceito principal é que há 10 dias o céu escureceu no mundo e há 5 dias eles vieram. Eles são o inimigo, são os antagonistas da história e eles também mudam todas as sessões. Durante o processo de criação de personagem, não estamos só a criar as personagens à volta da mesa de cada jogador, estamos também a criar eles. Também há um jogador que tem basicamente consegue criar uma característica deles e depois o DM aí sim lê isso e depois interpreta isso como quiser e transforma-os de certa forma. Então nós se calhar agora precisamente para falarmos do jogo em si, se calhar começamos por falar um bocado do processo que é o jogo. Somos 5 pessoas, uma delas está designada para ser o mestre de jogo, sentamos-nos à volta de uma mesa, temos 10 velas e um sítio no centro, um prato ou uma travessa ou qualquer coisa que aguente o calor. E vamos nos sentando à volta da mesa e de alguma forma o jogo começa logo aí, conforme nos sentamos à volta da mesa e isto está pronto. Sim. Primeiro passo, vamos criar as personagens, vamos criar o mundo e vamos perceber onde é que estamos e qual é a mecânica do jogo. Temos então as 10 velas criadas, temos 10 dados no centro da mesa também. Além desses 10 dados temos ainda, cada pessoa tem o seu dado extra que não o tem de momento e cada pessoa tem à sua frente à partida 5 papelinhos. 5 papelinhos onde vai poder escrever coisas. E começa então aí a lógica de criação deste jogo e deste mundo. Sim, portanto, a partir desse momento o que acontece é que cada personagem vai escrever uma virtude e um defeito, aquilo que nós estivemos a chamar, e depois vai passar esses papéis para os lados. Se não me estou enganado, é a virtude para a esquerda ou defeito para a direita, ou ao contrário. E portanto cada pessoa acaba sempre com uma virtude e um defeito que não foi ela que escreveu e tem de criar uma personagem a partir daí. E logo aí há uma coisa interessante de aquilo que faz esta personagem, o que a personagem é, não é uma coisa que nós pensemos, que é uma coisa bastante diferente de outros sistemas logo, porque quando pensas na personagem pensas em tudo, não é? Mas aqui é-te dado por outra pessoa. E eu já joguei este jogo várias vezes, já mestrei este jogo várias vezes e eu acho sempre muito interessante esse momento em que as pessoas recebem uma virtude e um defeito, e é igualmente interessante quando essas coisas fazem sentido uma com a outra e quando não fazem. Sim, porque também tens a coisa de alguma forma aquilo de ser suposto ser vago. Portanto, é pedido aos jogadores que seja vago. Portanto, para não escreverem uma frase enorme, tipo, o meu vício. Eu de todas as vezes que bebo fico sempre extremamente violento e começo a atirar garrafas especificamente de plástico ao ar e a dar-lhes tiros. Sim. Lá está, um vício pode ser tão simples quanto um vice, aquilo que eles chamam, pode ser tão simples quanto lost. Sim. Portanto, perdido. Alguém que está perdido. O que é que isso pode significar? Não é? Quanto mais ambíguo for, no caso, é melhor. E isso depois tem que ver também com uma mecânica de jogo. Sim, porque depois a virtude e o defeito ou o vício são coisas que são usadas no jogo para serem queimadas, para é uma mecânica. Terem umas outras coisas que já falamos também. Sim, portanto, depois disso, e isto vai sempre acontecendo à medida que vamos acendendo velas, ainda com luz da sala, uma luz elétrica da sala qualquer. Depois vamos a criar os conceitos, portanto um nome, é apresentado o sítio em questão, módulo, primeiro é apresentado um módulo, portanto é diferente se estivermos numa biblioteca numa universidade, ou numa cabin in the woods, ou num bunker, ou se formos cães, que é uma hipótese também, não é? Sim, o livro vem com 10 ou 12 módulos, mas alguns mais avançados que outros. Mas o livro também recomenda, se quisermos, para criarmos o nosso próprio módulo, porque o módulo, de certo sentido, é só
uma situação e depois alguns pontos de interesse e depois qual é que é o objetivo. Sítios para onde podem ir, sítios que é mais uma indicação para o mestre de jogo do que outra coisa qualquer, e depois um objetivo do módulo, que é muito interessante. E depois há módulos que estão muito neste mundo no mundo normal, que é o 10 Candles, que é há 10 dias o sol foi, e depois há 5 dias eles vieram. Há outros módulos que não, há outros módulos que são, por exemplo... Que és um revolucionário. Há um módulo que é jogar como soldados alemães na Primeira Guerra Mundial. Depois portanto, os aliados estão a entrar na Alemanha e depois desaparecem. Há um módulo também que é passado na Lua. Nós somos astronautas que estamos na Lua e de repente vão para o Dark Side, não é? E de repente perdemos comunicação com o planeta Terra. E lá está, há um módulo em que somos cães. E simplesmente o que aconteceu foi que os donos desapareceram. Os nossos donos desapareceram, do nada. Pronto, portanto há módulos bastante diferentes, mas pronto, o conceito principal e eu acho que, já tendo jogado módulos muito diferentes disto também, eu recomendaria não jogar esses até... Sim, é isso, esgotar os primeiros, fazer pelo menos 2 ou 3 vezes os do mundo. Sim. Para perceber as mecânicas e depois perceber como alterá-las, não é? E porque muda mesmo muito aquilo que vem depois no jogo. Aquilo que vem depois no jogo é muito mudado por exemplo, o módulo que eles dizem mesmo que é o avançado, em que nós vamos lutar contra eles. A ideia é que nós temos uma bomba atómica connosco e que vamos rebentá-la no meio do esconderijo deles ou qualquer coisa. E isso muda muito o que é as coisas onde eu acho que o 10 Candles é extremamente interessante, que é realmente nesta coisa da história colaborativa e do medo e à medida que nós vamos avançando no mundo e vamos ficando mais... e vamos avançando na história e vamos ficando mais desesperados, também vamos ficando com menos luz. Porque 10 Candles acontece ao longo de 10 cenas, cada cena é uma vela, e cada vez que uma vela se apaga por qualquer motivo, mesmo que seja porque alguém espirrou, ou porque a mesa abanou, ou pela maneira mais natural, que é falhar um conflito por completo, uma vela apaga-se, a cena acaba. Ou porque acabou o tempo, sim. A vela apaga-se e depois passamos à próxima cena, ainda fazemos uma coisa antes, mas portanto, isto acontece à volta de 10 cenas. Os conflitos são basicamente rolar o número de dados igual ao número de velas que está acesa. Se tivermos um único 6, o conflito é um sucesso. Se não houver nenhum 6, o conflito falha. E todos os uns que forem rolados nos dados são retirados dessa cena. Portanto, a ideia é que a probabilidade, à medida que vamos avançando, vai diminuindo. Tanto na cena como no jogo, porque o número de velas acesas também vai diminuindo, portanto o número de dados rolados também vai diminuindo. E isso vai passando para o DM, no fundo. Sim, os dados, e depois o DM rola o número de velas que estão apagadas para ganhar esta coisa que eu acho que é uma das coisas que nós mais gostamos deste jogo, que é esta questão dos direitos narrativos. Portanto, quem é que tem direito a dizer o que é que acontece? Exato. Portanto, o que acontece é que quando um jogador diz eu vou abrir a porta e ver o que é que está do outro lado, rola para ver se abre a porta, e se tiver o sucesso e tiver os direitos narrativos, o jogador é que diz o que é que está do outro lado da porta. Que é, para mim, uma das coisas que eu mais gosto neste jogo, e é uma das coisas que mais me afetou como mestre de jogo, não só neste jogo, mas que noutros, porque é uma mecânica que eu já levei muitas vezes para outros jogos também, para D&D, para Cyberpunk, para tudo. Eu acho que é uma mecânica verdadeiramente, quando eu ouvi desta mecânica, quando eu mestrei este jogo pela primeira vez, foi uma mecânica que realmente foi de mind blow. E eu acho que é uma mecânica verdadeiramente revolucionária nisto, que é passar o peso da narrativa para o mestre de jogo não ser só a única pessoa que tem o peso da narrativa. E depois depois há uma coisa muito interessante neste jogo, que é o facto como isso está com o balanço disso, porque o DM tem muito pouca probabilidade de ter direitos narrativos no início, mas à medida que o jogo vai avançando, à medida que eles vão cercando as personagens, ganha cada vez mais os direitos narrativos. Isso é muito interessante. E há ainda uma coisa aqui também,
nesse aspecto que, no fundo, o DM vai ganhando os direitos narrativos, certo? Os jogadores vão perdendo, certo também, mas ao mesmo tempo, lá está, conforme, e isso é visto de forma física de várias formas, não é simplesmente, ou seja, a mecânica podia ser exatamente a mesma e ser simplesmente os jogadores vão perdendo dados e isso ser uma mecânica visível, que é, mas eles de facto também portanto, para o fazerem fisicamente está cada vez menos luz na sala. Sim. Portanto, um jogo cada que vez é mais difícil de ler o resultado é nos cada dados, vez mais também. difícil de ler o resultado nos dados, é cada vez mais difícil. Imagina se virmos se olharmos de repente para o papel para o papel não, para as velas, e de repente olhamos para as velas e há uma vela que está quase a acabar ao mesmo tempo, porque o tempo está a acabar, porque isto é dito para jogar com aquelas velazinhas pequeninas. Sim, Que duram tipo 3 horas, portanto duram o tempo de uma sessão, e houve algumas que foram já ligadas enquanto estávamos em criação de personagem logo no início, portanto entretanto surgiram perguntas, o tempo foi-se escutando, e portanto há todos esses fatores físicos de facto, conforme perdemos direitos narrativos ou probabilidades de ter direitos narrativos, ou de alguma forma a esperança também, a luz vai baixando e vai baixando e vai baixando, e de cada vez que se apaga uma das velas dá-se também uma das coisas mais interessantes do jogo, que é toda a zona de estabelecer verdades. Sim. Há uma série de verdades que estão, portanto, há 3 coisas que têm que ser ditas. A primeira é "These things are true", portanto, estas coisas são verdade. A primeira deve ser dita pelo DM sempre: o mundo é escuro, ou o mundo é negro, "the world is dark", e depois cada um dos jogadores vai estabelecer pela ordem, portanto, os ponteiros do relógio, começando aquele que apagou a vela porque perdeu os direitos narrativos ou porque não teve sucesso, começando por dizer estabelecendo uma série de verdades que devem avançar a história para outra cena. Se estamos num laboratório, numa faculdade, e precisamos de chegar a um posto da polícia ou qualquer coisa, porque sabemos que lá eventualmente vamos encontrar armas para nos defendermos ou qualquer coisa, ou porque o gerador à partida funciona melhor, ou por qualquer coisa assim do género, podemos dizer logo: eu saio da porta e vejo um carro, ou saímos da porta e vemos um carro, e a segunda pessoa vemos um carro e o carro tem ou não tem gasolina. Sim. Sim, isso é uma coisa que é também é uma mecânica que é tão interessante, que é, às vezes os jogadores podem dizer, sim, estamos na bomba de gasolina e queremos, e isto aconteceu num dos jogos que nós fizemos mais recentemente no Halloween, que era, os jogadores estavam parados numa bomba de gasolina à procura de recursos, e houve um conflito que foi falhado, e o que aconteceu foi que um dos jogadores estabeleceu logo que eles tinham chegado ao próximo sítio, à cabine na floresta. E portanto, isso é uma coisa logo que o jogador não precisava ter feito isso, e podia ter dito só: nós saímos da bomba de gasolina e estamos a caminho. Mas ao dizer isso, passou logo uma data não é uma data de jogo, porque o módulo era basicamente baseado na cabine da floresta, mas passou logo a viagem toda. Portanto, é muito cinemático nesse sentido também o jogo, que é, tu podes, nesta coisa de estabelecer as verdades, podes avançar a história quando quiseres ou não avançar a história. Podes dizer, podes passar a cena à frente, podes ainda ficar na mesma cena. Portanto, um jogador abre, é quase como se uma personagem abre a porta, e podemos, quando voltamos à cena, podemos voltar exatamente nesse momento ou 2 horas depois. Eu acho que isso é também muito interessante, porque permite aos jogadores e ao mestre de jogo também perceber o que é mais interessante explorar nestas personagens, porque há outra coisa que os jogadores querem, que todas as personagens têm um momento, um momento em que, isto também é um dos papéis, que é quase como se fosse a cena dessa personagem, o spotlight nessa personagem. A minha personagem vai ganhar esperança. Quando, basicamente. E essencialmente tu ganhas a esperança, ganha-se este dado personalizado, ou este dado pessoal, e pronto, é um dado que funciona de uma maneira ligeiramente diferente, tem mais probabilidade de sucesso, não é perdido com uns, e pronto, e
o que é interessante também é que estes papéis todos que nós vamos escrevendo na criação de personagens são depois usados em cenas para rerolar, para lá está, chegar ao momento, e isso também é uma coisa muito ritualista e muito física, que é o jogador vai queimar a virtude ou o vício para rerolar uns. Se aplicar no fundo àquela cena. Se aplicar, sim, depois explica como é que isso aconteceu, e há aqui um momento muito interessante em que quando o papel queima, que há uma grande labareda, há um grande momento de luz à nossa volta, e é quase eu acho que isso é muito interessante no sentido em que aquela personagem naquele momento iluminou o mundo um bocadinho mais. Sim, e ao mesmo tempo sacrificam a parte de si. Sim. Ao mesmo tempo causa aquele efeito de, porque houve essa labareda maior, tudo a seguir parece mais escuro. Sim, portanto, exato. Fisicamente é um jogo que funciona de uma forma extremamente interessante. Sim. Muito mais, ou seja, é muito mais do que lançar dados e contar uma história. Há uma parte física que é muito forte ali, e que transporta logo para o local em que estamos e para o ambiente em que estamos, e para isso tudo. E quando chegas a um momento por exemplo, estás a correr estas verdades todas, não é? E estas tens 6 verdades só. A última é sempre dita por todos os jogadores que ainda estão vivos, que supostamente são todos até à última vela, que é e ainda estamos vivos. Pronto. Portanto, temos estas 3 verdades sempre, ou temos estas 3 coisas que são ditas. Estas coisas são verdades, o mundo é escuro e ainda estamos vivos. E de repente, essa é sempre a última vela. E quando chegamos ao ponto de já só ter a última vela e ainda estamos vivos, é necessariamente sabido que quando a vela se apagar, eles não podem estar vivos, porque isso já não é uma verdade que eles podem estabelecer. Ou é uma verdade que já não pode ser estabelecida. E eles até referem isso nas regras, que é algo do género: se por acaso a última vela se apaga e o jogo continua, mas é impossível de suceder a um roll. Portanto, já não tem dados. Portanto, cada vez que enfrentam um conflito é um momento em que morrem. Sim. E eu não consigo explicar o que é a sensação de, ao final de 2h30, estar a jogar e a ver 2 velas acesas e estar a estabelecer verdade. E são 5 pessoas à volta de uma mesa à 1 da manhã ou 2 da manhã a fazer esta coisa este ritual quase satânico de ter velas acesas e dizer e nós estamos vivos, todos em uníssono. É uma coisa muito estranha, é uma daquelas sensações de jogos que eu nunca tive. E acho que o Ten Candles tem muito esta coisa, que é há muitos momentos neste jogo que eu acho que não se tem em mais jogo nenhum. E acho isso fascinante, acho que é um jogo fascinante. E pronto, e tem a maneira como as personagens interagem umas com as outras, a maneira como se vai contando as verdades, a maneira como a história avança. E as personagens também sabem coisas umas sobre as outras, porque escreveram necessariamente papéis umas sobre as outras. Sim, as personagens viram todas. Quase todos os personagens à volta da mesa viram outra personagem a fazer qualquer coisa horrível. Que é o último papel, basicamente. Portanto, temos a virtude e o vício, temos esse momento de esperança e temos também o eu vi-te, que limite. É o tal momento de limite. Sim. Que é eu vi-te matar, eu vi-te drogar-te, eu vi-te qualquer coisa. E há uma das pessoas que foram eles que viram essa pessoa e outra pessoa que os viu a eles. Portanto, alguém tem informações sobre eles e ajuda de alguma forma a definir o que é que eles são, sendo que depois eles dizem lá, não pode ser uma fraqueza ou não pode ser algo que os ajuda a derrotá-los. Sim. E há alguém cujo limite é desconhecido para toda a gente à volta da mesa, que só eles é que sabem. E porque isso é definido pelo DM, portanto eles. Porque foi o que eles o viram a fazer. Sim, e depois isso traz mecânicas muito interessantes. Eles se calhar essa pode ser a pessoa que eles vão tentar atrair primeiro ou matar primeiro. Pronto, há muitas coisas assim, muitos pormenores neste jogo que são muito, 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 muito interessantes. E é uma dinâmica de jogo muito própria. Sim, por si. Sim. E a última coisa só sobre o limite é que o limite tem sempre que ser o último papel, não é? Portanto, é aquele que tu já pudeste queimar a tua virtude, o teu hope, a tua virtude, o teu vício,
e tens sempre o limite, e o limite não é nunca queimado. O limite é, tu chegas ao teu momento limite. Basicamente tu tens que justificar que, lá está, o teu vício é tu és um toxicodependente. Pronto, vamos supor. E isso leva à coisa de repente tens ali uma dose de qualquer coisa à tua frente e tu podes queimar esse papel, por exemplo, para regular uns, que é essa mecânica, justificando isso. Ou então podes usar numa situação completamente diferente, desde que consigas justificar. Tanto o momento como o limite não são coisas propriamente tão justificáveis. É ou acontece ou não acontece. Sim. E no caso do limite, pode ser tão simples quanto eu vi-te a matar. Então, se viste alguém a matar, se alguém te viu a ti a matar, tu tens uma possibilidade de relançar todos os dados que ainda tens disponíveis, ativando o teu limite. Tens é que dizer o que é que isso tem uma influência. E tens que revelar à mesa. E tens que revelar à mesa qual é o teu limite. E é isso, e não é definido por ti. Sim. É algo que é uma personagem que te é impingida, que tu é construída por várias pessoas. E lá está, é a única característica que pode ser usada várias vezes. A ideia de que à medida que as pessoas continuam nesta aventura e continuam a ficar neste mundo cada vez mais escuro, que vão ficando cada vez menos elas, quase. Mas de certa forma o mais elas possível, porque é o limite. E então o limite pode ser uma coisa que continua a ser abraçada e abraçada e abraçada, e é uma mecânica muito poderosa de regular os dados todos. Mas também já não tens assim tantos dados nessa altura. Mas principalmente quando tens 3 dados e queres regular 3 dados, a probabilidade logo de sucesso é muito maior. Mas para isso é preciso quase aceder à coisa mais... Não quer dizer animalesca, porque isso depende muito do limite, mas sim, a coisa a parte mais escura. A parte mais escura da personalidade desta também tem sempre de ser a última coisa que tens. Tens Sim. que queimar as outras 3 também para chegar lá. Tens que já ter queimado partes de ti para chegar lá. Sim. Portanto, é muito bonito. Enquanto mecânica. Isto não é um jogo feliz. Isto não é um jogo feliz ou nós estamos felizes a jogá-lo. Sim, ou leve. Isto é um jogo que quando acaba há quase um momento, quando estamos no escuro, de quase um suspirar e não respirar. E nós ainda nem falámos da gravação. Era onde eu ia agora. Sim, porque o jogo começa, no fundo, é a primeira coisa do jogo depois de personagens estarem criadas e a última coisa depois das personagens morrerem, portanto, delas nascerem até morrerem. A primeira coisa que se faz quando já só estamos com as velas é fazer uma gravação, que é, portanto, estas pessoas sabem que vão ter que sair deste sítio porque o gerador está a ir abaixo, porque já não têm velas, porque qualquer coisa. Sabemos que eles têm medo da luz, portanto a luz é a maior arma que eles têm contra eles, e portanto eles têm que sair dali. Há um motivo para eles saírem dali e sabem que têm que ir na direção de qualquer coisa, e que conforme saem dali decidem deixar uma mensagem. E essa mensagem muitas vezes arranja-se forma de ela ser ouvida no fim, de forma lógica, ou porque outra pessoa chegou e encontrou a mensagem naquele sítio, mas a mensagem de esperança que é deixada no início para aquelas personagens é ouvida quando já está tudo escuro. E isso é um momento poderosíssimo, porque às tantas, a mim aconteceu-me sempre isso, sempre que joguei, de já não me lembrar o que é que eu tinha dito, já não me lembrar quem era a minha personagem antes daquilo começar. Sim. Mas fiquei sempre com a sensação de que a personagem era outra quando ouvi aquilo. Exato. E é sobretudo o que é que aquelas 3 horas, entre aspas, fizeram àquela pessoa. Sim, é muito aquela coisa em alguns, por exemplo, mal comparado, mas em alguns jogos de vídeo em que tu chegas a uma altura em que olhas para trás e vês o percurso todo que fizeste. E neste jogo há muito isso, há muita coisa no final, a mensagem ser tocado outra vez e completamente no escuro, e depois das personagens terem feito tudo o que fizeram, e realmente há esse momento de o percurso destas personagens, aquilo que elas se tornaram ou não se tornaram, o quão longe elas foram ou recusaram-se a ir.
pronto, é muito único brutal. nesse aspecto. É muito sim, único. muito único. A última coisa que eu queria aqui referir é que há uma regra que eu nunca usei no jogo, ou que ainda não tive a oportunidade de jogar, de usar. Regra, o jogo refere uma série de coisas, mas há um em específico que eu acho bastante interessante, que é a questão dos inimigos e terem diferentes níveis de inimigos. E assim, é engraçado porque eu lá está, já joguei isto 2 vezes e em nenhuma das vezes isso surgiu. E lá está, e é provavelmente uma coisa mais de um módulo mais avançado ou qualquer coisa, porque de repente eles vão buscar uma ideia de tu tens os inimigos que são os Dark, que são, portanto, os inimigos em si são já de alguma forma esta escuridão, são representativas da escuridão, seja porque são aliens, seja porque são a escuridão em si, seja porque são fumo, seja porque são uma espécie de górgonas, ou porque são zombies, ou porque são o exército dos Estados Unidos da América. Não interessa. Interessa para isto de teres níveis de inimigos, e o jogo diz-te mesmo, portanto, tu tens inimigos que são os Dark, portanto, eventualmente sim, tu até conseguirás matar um destes. Depois tens os Darker, que são mais difíceis de matar, eventualmente conseguirás até ou feri-lo ou assim, e depois tens os Darkest. É um bocado a lógica de Stranger Things. Tens o Demogorgon, sim senhora, eles conseguem dar cabo do Demogorgon. Tens depois aquela outra coisa de carne, ou com o gajo dos tentáculos, ou assim, que já é maior, o Mind Flayer, assim, que já é maior, que já eventualmente conseguem feri-la ou matá-la com muito esforço. E depois tens o Vecna, portanto tens o gajão, o gajo que não é ferido, não tem medo de ti, não tem nada, e o jogo refere que eles estão especificamente atrás de ti. Portanto, tu também tens este elemento possível dentro do jogo. Se quiseres fazer um jogo muito mais ligado a combate, podes fazê-lo. O jogo permite-te essa mecânica. Sim. Permite-te ter uma mecânica muito mais ligada a combate e muito menos a terror psicológico. Ou se quiseres fazer uma coisa tipo, lá está, o Cabin in the Woods, e de repente teres um Jason, podes só ter um Jason. Sim. E isso é possível. E lá está. Sim. Lá está, pode ser o mesmo inimigo, mas cada vez que vem mais poderoso e vem com mais táticas e coisas desse género. Já percebeu como é que tu funcionas, já percebeu qualquer coisa, já te viu, já te analisou, já te feriu, ele não pode ser ferido, qualquer coisa assim. Sim. Portanto, tens essas mecânicas todas que, enquanto fórmula, são extremamente transversais a vários géneros de jogo que queiras jogar, sabendo sempre a base. Eles no fim morrem. Sim. Portanto, no fim todas as personagens morrem. E todo o jogo é sobre lutarem por essa esperança de quem é que... eu tenho a palavra em relação ao que me acontece e ao mundo que me circunda. E vão perdendo enquanto essa luz e essa esperança vai indo à vida também, que é a única coisa da qual eles têm medo. O que é uma estrutura muito interessante para um jogo, e lá está, é muito forte e que funciona só por si enquanto elemento físico. Exato. E junta-se muito bem a parte física com a parte do jogo, portanto tem tudo em geral para correr bem. Da parte de ser ator a jogar isto, eu não vejo necessariamente uma vantagem para um ator estar a jogar isto. Para um escritor ou para um grupo de malta que esteja a trabalhar junta, é muito fixe, porque há mesmo uma ideia de terem que trabalhar juntos e terem que se expor, e sobretudo porque sendo um jogo de terror trágico, vai chegar a uma parte em que pode haver gritos, pode haver choro, pode haver dor, portanto, dependendo de tudo aquilo que o grupo queira formar entre si, isso é possível, e isso está lá dentro de alguma forma, mas acho que isso é viável para qualquer grupo. Não vejo se calhar uma especificidade assim tão grande deste jogo em específico para atores. É um bocado aquilo que dissemos, gostas em relação a Frontier Scum, gostas de cowboys, joga Frontier Scum. Gostas de terror trágico, joga isto. Sim, se gostas de tipo de história, terror em geral até, tipo de história de terror, sim, isto é acho que pronto, o Call of Cthulhu é o mais conhecido em termos de jogo de terror para aqui, talvez o Mothership agora, mas o Ten Candles é aquele jogo que é provavelmente menos conhecido dos três, mas que eu acho que invoca mais
tem mais flexibilidade até para evocar vários elementos de terror, como nós quisermos. E é um jogo muito, muito particular porque tanto no Mothership como no Call of Cthulhu as personagens quase suposto sobreviverem, enquanto que aqui há aquela coisa que acho que é o elemento que verdadeiramente distingue este jogo, que é há sempre aquele momento quando como mestre de jogo tu falas com novos jogadores a dizer, pronto, então os vossos personagens vão morrer, e há sempre aquele olhar de ok. Então para que é que eu estou a jogar? Que é sempre aquela coisa diferente. Pronto, lá está, porque há tantos jogos em que os personagens são os heróis ou que são os protagonistas, e aqui não são bem. Aqui são personagens que vão morrer no fim. A ideia de filme de terror, sabes que vão morrer, a ideia de estás num só, quase. Sim, e a história do jogo não é como é que estas personagens vão passar este problema, é como é que estas personagens o que é que estes personagens fazem com as últimas horas que têm. E acho que é uma distinção que acho que ele também faz no livro, que é porque é que isto é terror trágico e não é terror de sobrevivência, ou survival horror. É porque em survival horror há o conceito que os personagens vão sobreviver. Há a possibilidade disso acontecer, enquanto que aqui não há. E pronto, portanto há muito esse elemento. Eu acho que para atores, eu concordo contigo de certa forma, mas também acho interessante que este é o jogo onde nós, durante o processo do iFantasy, estamos a voltar mais. Sim, lá está. Acho que é absolutamente um jogo de writing room. Sim. É um jogo de, lá está, estamos todos todos temos o direito narrativo em certo momento. Exato, e porque nós já falámos, pronto, o iFantasy também já passou por muitas fases e nós já houve uma altura em que falámos muito sobre direitos narrativos. Já agora quando estivemos agora a criar personagens para o espetáculo, também estamos a aproximar muito na ideia da virtude e do defeito. Sim. E portanto acho muito interessante. Sim, acho que para um grupo de pessoas, para um grupo de atores, para uma companhia que está a trabalhar junta, acho que é um jogo bastante interessante de ser jogado. Nós já jogámos isto 2 vezes. Sim, uma que foste tu, outra que foi a Laura. Sim. Foi a experiência de Dungeon Master da Laura. Jogámos 2 vezes com mestres diferentes, com estes jogos diferentes. E pronto, portanto acho isso interessante. Sim, acho que não é necessariamente uma coisa para... Não é aquela coisa do Everyone is John, de que se és autor tens que jogar. Sim. Acho que é muito na onda do Cyberpunk e do Frontier um RPG. Se gostas deste tipo de jogos, se gostas deste tipo de histórias, não há para mim, não há um outro jogo que faça terror tão bem como este. Porque é o único jogo que eu conheço que usa os elementos que não é uma coisa que acontece só na mesa, é uma coisa que acontece acima da mesa. Lá está, usando coisas que nós estamos a falar muito também no iFantasy. Sim, exato. É um jogo em que o próprio ambiente em que tu te encontras como jogador é o ambiente em que as personagens se encontram como na história. Sim. E eu acho isso muito interessante, e acho que de certa forma até facilita, agora passando um bocadinho para jogadores que não são atores e novos jogadores, acho que é uma coisa que facilita muito roleplay. O roleplay, claro. Porque sentes na pele, porque não tens que... Aquilo que é a ferramenta do ator de imaginar que está na situação, aquela cena do Ian McKellen, why do I act so well? I'm not actually a wizard. Fingir que sou. Exato. What I do is pretend I'm a wizard. Syrian. Action, you shall pass. Cut, Syrian. Sim, mas é basicamente isso. O grande parte do nosso trabalho é fingir que estamos em situações. Portanto, quando de repente temos que fingir que estamos em situações, há uma lógica maior de sabermos e fingirmos que estamos em situações. Aqui não. Aqui é-te mais fácil porque estás na situação de alguma forma. Uma coisa que não aconteceu também nos jogos e que eu tenho muita pena e que eu gostava muito é esta lógica de poderes não ter nenhuma vela e estarem todos vivos, por exemplo, porque a vela se apaga sozinha e tu saberes aquilo que vamos fazer agora é tudo fatal. Sim. E portanto já não há luz. Já não há luz, as lanternas foram à vida, os fósforos desapareceram, caíram, qualquer coisa, não há a verdade de que estamos vivos. Aquilo que vamos fazer agora é às escuras, 100% às escuras, narrar o fim destas personagens, que podem ser todas, podem ser 2, podem depende daquilo que for a lógica do jogo.
Podem já não estar todas vivas, porque na última velas, enquanto estavam acesas, podem já ter morrido alguns, mas Sim. Sim, eu também nunca tive isso, nunca me aconteceu. Lá está, eu joguei este jogo 7 vezes já, e não que eu as conte. não que eu as conte, mas são 7. E eu ainda tenho mecânicas do jogo que nunca me apareceram. A questão do sacrifício, uma personagem se poder sacrificar em favor de outra, nunca aconteceu. E é interessante porque já joguei os módulos em que isso poderia mais acontecer, mas nunca aconteceu. Portanto, é um jogo que também ainda estou, eu próprio também ainda estou a explorar e ainda não vi tudo. Já joguei em circunstâncias muito diferentes. Aliás, a primeira vez que nós jogámos aqui foi a primeira vez que eu joguei com chama real. Chama real, porque joguei sempre, ou normalmente joguei sempre em stream. Quando estava a fazer stream do jogo, joguei 3 vezes assim, depois joguei uma outra vez que ainda foi com velas elétricas, estava sempre com velas elétricas, e porque foi na terrível altura de 2020, e portanto o jogo funciona com as velas elétricas, não é a mesma coisa. Mas pronto, a essência do jogo mantém-se de certa forma, mas acho que é um jogo, pronto, lá está, é um jogo fascinante, é um jogo para pessoa, acho que muito bom para, se houver pessoas que dizem, estes jogos narrativos são uma coisa um bocado estranha, mas depois vocês sabem que adoram terror, é o jogo certo. Sim. Porque Sim. não há habilidades, não há necessidade de preparação, não há stats, os rolos são muito simples. E é one and done. Cada ação é uma one shot. Não há sequer possibilidade de fazer campanha de 10 Candles. E façam literalmente o módulo do Cabin in the Woods, porque vocês podem dizer, vamos fazer o Evil Dead. E está feito. e é a coisa certa. Pronto, portanto acho que, e mesmo para mestres de jogo novos, a Laura, lá está, foi a primeira vez que mestrou e foi este jogo. Porque é um jogo que não tem preparação. E é um livrozinho de 40 páginas. Em comparação com a ideia que são 350, 3 livros. E lá está. E na primeira... Eu não consigo... Lá está. A primeira hora de jogo, próprio jogo, o DM não faz quase nada. Não. Porque é tudo... Manda só rolar. Porque é tudo as personagens, é tudo os direitos narrativos, a probabilidade de serem elas é muito maior. E pronto, e lá está. E é um jogo também, pronto, nós já falámos muito sobre isto, é a curva deste jogo, de as primeiras 3, 4 cenas serem muito lentas, vão demorar muito tempo. Pode ser que demore literalmente 2 horas até que as primeiras 4 velas se apaguem. Mas depois as outras podem demorar 15 minutos. É tão rápido. Eu lembro da primeira vez que mestrei este jogo, lá está, em que eu tinha 3 horas, tinha um bloco de 3 horas para fazer o jogo, e nas primeiras 2 horas apagaram-se 2 velas, e eu pensei, isto vai correr muito, muito mal. E a partir daí foi sempre a andar. Foi sempre a andar, porque a diferença entre haver 7 dados e 6 dados para tirar um 6 é tão... É ridículo. É ridículo. Portanto, lá está. É um jogo... e se há a possibilidade, como aconteceu no Clube de Jogos Narrativos, que a primeira cena com 10 dados não que saia nenhum 6, foi literalmente o primeiro, nem nenhum 1 que eles possam relançar, é tipo, ok, acaba a cena. Passamos para as verdades. Passamos para a próxima cena. Pronto, okay. Passamos para a próxima cena e está tudo bem, e faz parte do jogo, e é ótimo que assim seja. Mas isso também, lá está, também faz parte, e também é uma possibilidade. E é aquela coisa dos jogos narrativos de, mesmo que isto seja improvável, é possível. Ou mesmo que seja extremamente provável, pode não acontecer. Exato. É por isso que é um jogo e não é um livro. Exatamente. Exatamente. E portanto, não podemos deixar de recomendar mais o 10 Candles. Está disponível, precisam literalmente de dados com 6 lados que podem roubar aos vossos monopólios e riscos e não sei o que é que tenham aí em casa, ou comprar 20 dados desses por €1,50. Sim, de forma super fácil, daqueles com as pintinhas. Que é uma coisa que também é importante referir, que é um dado que é um jogo que só usa os dados. Só usa dados normais. D6, sim, portanto, o dado mais usado do mundo a seguir às moedas. Sim. Portanto, sim, não é preciso. Pronto, o livro está disponível
através do site da Cavalry, Yeah. em livro físico ou em PDF. Yeah. E, portanto, é um dos jogos que nós temos, tirando o Everyone is John, e é isso que já falámos agora. Sim, literalmente o digital custa $10. Portanto, precisam de $10, umas velitas e uns dados. E a parte mais difícil, tipo 3 amigos. E de resto é só jogar. De resto é só jogar. Se quiserem mandar vir tipo, também em físico, softcover, estou a ver agora, é tipo $28. Sim. E vem com o PDF também. Yeah. E vem com o PDF também. Portanto, é mesmo super acessível no que toca a jogo. Claro que se não lerem em inglês há essa dificuldade. Poderá haver algumas versões traduzidas por fãs ou qualquer coisa Talvez. online em brasileiro, qualquer coisa assim. Talvez tenha essa sorte, mas para quem fala inglês é um jogo extremamente acessível e não é o próprio processo de criar a personagem é o processo de explicar as regras, portanto nesse aspecto está super ok. Dito isto, scores, pontuações, lá está. Eu não acho que isto seja um jogo para atores. Eu acho que é um jogo 10/10 enquanto jogo. Não acrescenta nada, tirando de ser um RPG para atores. Portanto, eu vou começar a ser mais rígido nestas pontuações. Não pode ser tudo alto. Eu adoro o jogo de morte. Não acho que seja um jogo que acrescente nada necessariamente. Acho que é um jogo muito bom para se começar e para quem adora terror. Poderá ser muito bom para atores ou escritores ou encenadores para formularem relações entre a companhia enquanto estão a começar ou qualquer coisa, ou para irem chegarem aos choros e às gritarias todas, que às vezes também os atores têm grande necessidade disso e portanto poderem expurgar isso tudo do sangue, mas de resto nesse nível eu vou dar para aí um 4. Não é um jogo necessário que acrescente nada nesse aspecto, sendo um brilhante jogo narrativo enquanto jogo. Sim, quer dizer, Isto é para mim, não tens de concordar, percebes? Isto é Não é por estares em minha casa a gravar isto que tens de Isto concordar. é o meu jogo narrativo preferido, portanto é muito difícil. Pronto, é difícil ser objetivo, não é? Mas eu acho que lá está, é um jogo brilhante. Eu acho que é um jogo que faz muitas coisas diferentes de maneira que mais nenhum jogo faz. É uma experiência única, e é uma experiência única muitas vezes, que é um bocado uma coisa estranha, um paradoxo de se dizer, mas eu acho que é verdade. Mas sim, eu já joguei com atores, já joguei sem ser com atores e não acho que haja diferença. Mas isto acontece com quase todos os jogos. Não acho que seja uma coisa que é necessária para um ator da maneira como Everyone's John é. Eu acho que o Everyone's John é o jogo que nós continuamos a referir como se quem quer que seja ator é um exercício de improvisação, porque é mais um exercício de improvisação do que outra coisa. Isto não, isto é mais, lá está, uma pessoa que seja um scream queen e seja só adora terror, mas que não seja ator, vai adorar este jogo e vai se dar muito bem com este jogo. E é um jogo extremamente cinematográfico, portanto, mesmo um cinéfilo, por exemplo, sim, exato. Este é o tipo de jogo sim. Portanto, sim, um 5 na qualidade em que não traz nada, não é também a coisa que se jogas isto vai ficar pior ator. Sim, é tipo, é um ótimo jogo, pode ser ótimo nessa lógica de criar mais ligações ou assim. Se estiverem a fazer um filme de terror ou qualquer coisa, aí se calhar pode fazer sentido, claro, mas aí lá está, é altamente específica, é uma coisa. Se estivesse a fazer outra coisa qualquer, se estivesses no Halloween e quisesses só ter uma experiência de terror, qualquer coisa. E acho que é basicamente isto. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu continuava a falar deste jogo durante horas, mas para que seja interessante, acho que não. Pois é isso, é só eu gosto do jogo, e o jogo é giro, e o jogo é lindo, e dou festinhas ao jogo. Vou-vos dizer todas as experiências que já tive. Exato. Não, mas de resto, acho que estamos bastante conversados em relação àquilo que são as dinâmicas do jogo, em relação àquilo que foi também esta experiência que tivemos no clube. Não sabemos se o jogo vai voltar ao clube ou não nos próximos tempos, mas de qualquer forma é um jogo que
gostaríamos muito, tivemos uma experiência muito engraçada no Halloween, e possivelmente no próximo Halloween voltaremos a fazer, portanto nessa altura estejam atentos, porque é mesmo um jogo muito interessante de ser jogado, e nós já tendo também alguma experiência a dirigi-lo, já sabemos um bocado da questão dos módulos todos de trás para a frente, e portanto é um jogo muito a giro nesse aspecto. De resto, obrigado por terem estado desse lado, mais uma vez. Obrigado por nos continuarem a aturar e a ouvir naquilo que já são quase, 50 minutos. Afinal, dissemos muita coisa sobre este o jogo. Este ia ser um longo, nós já sabíamos. Eu já sabia. Sim, uma pessoa tem... É isso, mas estamos a começar a aumentar demasiado o tempo. Vamos ter que falar sobre um tipo curtinho na próxima. É o próximo. É o próximo. Qual é que é o próximo jogo, Simão? O próximo jogo vai ser o Goblins with a Fat Ass. Goblin with a Fat Ass. Que é provavelmente o jogo com o título mais engraçado que nós jogamos. Não é verdade, há outro que é muito bom. Temos muitos. Havemos de chegar lá, mas na próxima sessão vamos falar sobre Goblin with a Fat Ass. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. A gente fala-se. Tchauzers.